Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador, obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Exame da segunda parte, denominada Filosofia. Perguntas de números 204 a 210. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Terceiro, Cultura. Item, Intelectualismo. Pergunta, número 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Emmanuel responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual, mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda, na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Pergunta, número 205. Podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Emmanuel responde: a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos, a que chamais subconsciência. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais, no mecanismo da justiça divina. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Imaginai a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas, inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensarem por um milésimo de segundo a corrente do sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro, e tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante, de que dispõe o sábio da terra para suas orgulhosas deduções, verificando que, por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que, em todas as condições, possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. Pergunta, número 206. Como é considerada, no plano espiritual, a posição atual intelectiva da Terra? Emmanuel responde: os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com o seu injustificável divórcio do sentimento. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação, como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Pergunta, número 207. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Emmanuel responde: sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica.
Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta, e como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, salientando-se que, com menos da centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Pergunta, número 208. Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Emmanuel responde: assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, aos que recebem a incumbência sagrada, em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência, em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual, muitas vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Pergunta, número 209. O escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? Emmanuel responde: o livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem-intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo, que semeia ventos para colher tempestades. E o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento, no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade. É o agricultor criminoso, que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades, pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo, para comparecer ante as verdades do infinito. Pergunta, número 210. Os trabalhadores do Espiritismo devem buscar os intelectuais para a compreensão dos seus deveres espirituais? Emmanuel responde: os operários da doutrina devem estar sempre bem dispostos na oficina do esclarecimento, todas as vezes que procurados pelos que desejem cooperar sinceramente nos seus esforços. Mas, provocar a atenção dos outros no intuito de regenerá-los, quando todos nós, mesmo os desencarnados, estamos em função de aperfeiçoamento e aprendizado, não parece muito justo, porque estamos ainda com um dever essencial, que é o da edificação de nós mesmos. No labor da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade, e dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em Jesus Cristo. A verdade triunfa por si, sem o concurso das frágeis possibilidades humanas. Alma alguma deverá procurá-la, supondo-se elemento indispensável à sua vitória. Como seu órgão no planeta, o Espiritismo não necessita de determinados homens para consolar e instruir as criaturas, depreendendo-se que os próprios intelectuais do mundo é que devem buscar, espontaneamente, na fonte de conhecimentos doutrinários, o benefício de sua iluminação. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo. Segunda parte, terceiro cultura. Item: personalidade. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos.